Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do CMU Cast, o podcast do Congresso Médico Unital Litoral Norte Paulista, sendo gravado diretamente aqui do Campus Caraguá, que cedia essa primeira edição do Congresso. Eu sou a Jaine Monteiro, jornalista da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté. Eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, mais ou menos aqui abaixo dos ombros, visto uma camiseta branca do CMU, e uma camiseta de manga comprida preta por baixo. Eu estou aqui com o Nelson Migani, ele é aluno do curso de Medicina, e eu já começo agradecendo, Nelson, por aceitar o nosso convite para conversar com a gente um pouquinho sobre a organização, de como é que funcionou essa grande orquestra, né? Para poder fazer tudo isso possível. Então, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jaine. Eu que agradeço o convite. Você falou de orquestra, né? O congresso, ele é como a gente organizou por várias partes e ver isso acontecer ao mesmo tempo está sendo muito prazeroso para mim e para o pessoal que estava na organização principal. Então, a gente organizou por vários departamentos. E aí você joga e vê a máquina rodar e está rodando muito bem. E está muito bonito de ver acontecer. Então, está bem legal. Sim, né? Vocês estão dando um show mesmo de organização e isso não sou só eu que estou dizendo, né? Os palestrantes comentam, né, nas aberturas de simpósios, enfim, eles comentam, nossa, como é legal ver os alunos se envolvendo na organização, os professores que também estão coordenando ajudando vocês a Sem comandar essa dúvida. orquestra também comentam. Então, já para a primeira edição, a gente vê o envolvimento e o protagonismo estudantil muito forte. E eu queria já começar perguntando para você como é que foi esse processo. Desde quando vocês estão organizando? Desde quando vocês estão nesse processo mesmo de idealização e execução dessa grande orquestra, como a gente comentou? Tá ótimo. O convite para mim veio em julho, para fazer parte da comissão científica do Congresso da Unital. Então, a partir daí, a gente montou uma comissão organizadora e as diretorias, né? Então, numa conversa com os principais organizadores e com os nossos professores, então o professor Luiz Carlos Maciel, presidente do Congresso, a professora Sabrina, o professor Nicolas, que comanda o módulo de intensivismo, a gente montou um time principal, como se fossem chefes de departamentos. E eles são de ligas acadêmicas, então são presidentes de ligas acadêmicas de projetos de extensão que estão na frente tanto das chefias de departamento quanto dos secretários de mesa. Então, cada simpósio, palestra ou mesa tem um palestrante, que é um professor convidado, a maior parte deles de fora da instituição, um moderador, que são ou professores da instituição ou médicos, principalmente do Hospital Regional do Litoral Norte, e tem secretários de mesa. Todas as atividades têm dois secretários de mesa, são dois alunos da universidade, dois colegas, e esses colegas são presidentes de ligas acadêmicas. Então a gente conseguiu se organizar muito bem dentre os próprios alunos. E como é um congresso que está acontecendo no nosso campus e feito por a gente, é muito bonito de ver. E fora isso, a gente tem cada subsequência de departamento. Então, por exemplo, a gente tem a frente de credenciamento, a frente de marketing, sala VIP, suporte aos estandes, suporte de stand de patrocinadores, suporte ao café e assim por diante. Então tem o apoio, os volantes, e são todos membros dessas ligas acadêmicas. Então, eu acho que fortalecendo os próprios pilares da instituição de ensino, pesquisa e extensão, a gente conseguiu, entre os próprios alunos, com o suporte principalmente da professora Sabrina e dos professores, organizadores do evento, fazer uma coisa muito bonita, sabe? A organização nossa foi muito intensa. Então a gente vem se reunindo uma vez por semana, praticamente desde agosto, e no último mês, umas 3 ou 4 vezes por semana, a gente se reunia e fazia treinamentos rápidos, tanto no auditório quanto nas salas, online, que seja, para poder fazer o evento acontecer. Eu acho que de tanto insistir, de tanto a gente pegar no pé, de tanto a gente bater na tecla, tá saindo e tá sendo bem bonito. Sim. Você comentou comigo que são 53 alunos no total, né, nessa organização. Eu entendo que, por envolvimento com ligas e projetos, esse protagonismo e esse desejo de fazer parte já seja algo nativo desses alunos. Mas eu queria saber o que você sente enquanto aluno e também como coordenador dos alunos nessa organização, o que você sente de motivação dessa galera que aceitou esse desafio e está realmente cumprindo essa missão. Ótima pergunta. Eu acho que o campus de Caraguatatuba, da Unital, a gente tem isso, os alunos têm isso é muito bonito de ver no dia a dia, o quão a gente quer fazer o campus crescer, o quão a gente quer se destacar
justamente por estar numa frente de pioneirismo, a Unital está numa frente de pioneirismo no Litoral Norte. Então, quando a gente traz o primeiro congresso médico do Litoral Norte, tendo um protagonismo estudantil, por exemplo, são raros os alunos que falam, não, desculpa, não é para mim, eu estou fora. Então, a maioria deles fala, não, eu quero participar. Muitos depois da gente já montar a equipe, falaram, olha, eu gostaria de participar, eu gostaria de entrar, eu gostaria... E a gente fala, infelizmente, já fechou a equipe, tudo. Então, a motivação está justamente ligada ao fato de os alunos quererem ver acontecer. Então, são pessoas que estão dispostas a promover o campus, a promover a instituição, tendo em vista que a gente vai se formar na cidade, que a gente conhece os moderadores de mesa, estamos tendo a oportunidade de conhecer os palestrantes, sabe? Então, promover esse know-how está sendo muito bonito. E quando você escolheu fazer medicina, você esperava que fosse dessa maneira? Que fosse além da sala de aula? O que você esperava? Quem era o Nelson antes e quem é o Nelson agora a partir dessas experiências? E o que você sente também em relação aos seus colegas? Entendi. Eu não esperava que a universidade poderia me proporcionar tantas atividades extracurriculares. Isso vai desde pesquisa até extensão. Então, para mim, na minha cabeça, antes de fazer medicina, de estar na faculdade, era algo muito mais decora a coisa e aplica, não sei o quê, não sei o quê. Bem como o ensino médico é ao longo dos anos. Esse tradicionalismo, a medicina elitista, biotécnica, individualista, desumana, ela é promovida e proposta, assim. Só que quando eu entro no campus, e, por exemplo, a gente tem uma das maiores ligas aqui da instituição, que é a Liga de Humanidades e Saúde, que eu já fui presidente, e a maioria das pessoas estão engajadas no evento, e aí você vê um evento desse acontecendo, promovendo a oportunidade de você aprender, de você conhecer novas pessoas, promover conhecimento científico, é muito bonito. Então, o sentimento que eu tenho não é... Nem todo reconhecimento é definido. Então, algumas coisas a gente recebe pagamento em forma de gratidão, em forma de palavras. Então, 3, 4 colegas vieram falar para mim, sem combinar, colegas diferentes, assim, antes do evento, falaram assim, Nelson, queria te agradecer. E se o congresso não acontecesse, eu estaria feliz e grato pela quantidade de coisas que eu aprendi até aqui. Então, eu mesmo passei por treinamentos, a gente conversou com o pessoal do Skited, a gente conversou com a professora Nara, com a professora Sabina, com o professor Maciel, com todo mundo que está organizando. Então, a quantidade de coisas que a gente está aprendeu e vai promover para o CMU de 2026 é absurda. Então, a gente está muito feliz, muito empolgado, e isso você consegue ver no rosto de todo mundo que está trabalhando no evento, de toda a equipe dos alunos, sabe? A gente também está animado para o de 2026, que se o 2025, que foi a primeira edição, já é assim, imagina o 2026. A gente fica muito animado também para poder interagir, né, ver a interação entre vocês, os palestrantes. Networking também é muito importante. E eu queria saber de você e também a sua perspectiva em relação aos demais alunos, né, como representante deles, o que vocês esperam sair de bagagem desse evento? Que você falou sobre aprendizados, e vai muito além da medicina em si. Então, toda essa dinâmica, imagino que tenha trazido para vocês a oportunidade de desenvolver diferentes skills ali. Então, queria que você mencionasse sobre isso também. Eu ia falar exatamente isso. Por mais clichê que possa parecer, mas as hard skills e soft skills, elas são muito claras, desde a organização do congresso até a prática dele e a posterioridade dele, né? Então, assim, saber resgatar um paciente, fazer um tratamento X, avaliar tal coisa, é muito importante, é essencial. Ninguém pode se formar sem saber isso, a universidade cumpre com o papel. Só que você precisa aprender a saber se comunicar, precisa aprender a saber falar no microfone. Tem colegas que estão aprendendo, tendo oportunidade, estão conseguindo conversar com médicos. A quantidade, por exemplo, a oportunidade de estágio que a gente já recebeu, de convites, de outros congressos, de palestrantes, de brindes, por exemplo, para os colegas. Então, eu acho que é mais sobre isso, é sobre aquilo que não está nos protocolos, aquilo que a gente aprende e não está escrito que a gente vai aprender. Então, saber lidar com imprevistos. Isso é algo que me surpreendeu muito, não só da equipe, por exemplo, dos chefes de departamento, entre muitas aspas, mas de todos. Então, muitas situações adversas estão acontecendo, muitas intercorrências estão acontecendo. E está todo mundo sabendo lidar de uma forma profissional. 3 pessoas vieram falar com a gente, com pessoas diferentes do evento, falando o seguinte: para qual empresa vocês trabalham? Para qual empresa de cerimonial que vocês estão fazendo parte? E aí, quando a gente fala, não, nós somos alunos, há um choque. E é como assim vocês são alunos? Parece que vocês foram muito bem treinados, muito bem capacitados. Vocês estão sabendo fazer tudo. Então, para qualquer situação imprevista,
O que você imaginar, desde faltar uma água até caiu a internet, os slides estavam na plataforma, não sei o quê, tá todo mundo conseguindo saber resolver bem, sabe? Nossa equipe está muito alinhada, o discurso está muito bonito de todos. Por fim, eu queria saber o que você espera para o próximo evento e o que você tem aprendido de mais importante, não só com o evento, mas também ao longo desse período. Eu tenho muita gratidão à oportunidade que a universidade me deu, não só a equipe, mas a mim, e a confiança. Então, poder estar representando a universidade num congresso desse, estar na liderança dos alunos e organizar a forma como o congresso está acontecendo, de secretários. Então, para mim, é muito feliz, é muito gratificante. Para 2026, para o próximo CMU, eu espero que seja 2 vezes melhor. Eu espero que a gente consiga dobrar o tamanho de stands, porque a gente teve pouco tempo para fazer o congresso. E com esse pouco tempo, a gente montou um cronograma, pensou, trabalhou, planejou, elaborou e fez, entregou. E a gente está sendo avisado, por exemplo, que vai ter um próximo. Alguém já cantou a bola e a gente já está pensando no próximo. E no próximo a gente está pensando, por exemplo, painéis de exposição de trabalhos, como é que vai funcionar a comissão avaliadora desses trabalhos, como é que a gente vai submeter, por qual plataforma. Então, já tem várias coisas que a gente está pensando em trazer mais stands, em expandir, fazer módulos práticos, workshops práticos, convidar o know-how das ligas acadêmicas para poder trazer não só as palestras, simpósios que estão acontecendo, as mesas que estão sendo um sucesso, mas workshops práticos, utilizar mais da estrutura do campus para fazer muito maior, um congresso muito maior. Então, mais atividades simultâneas, mais stands, mais cafés, mais palestrantes e, principalmente, uma coisa que está na nossa mente brilhando assim, são as submissões de trabalhos. Então, a gente pensa muito, não só os alunos, mas os professores, que a gente pode pensar numa comissão organizadora, em submeter trabalho, gerar certificado a partir disso. Vai ser muito bonito. E nossa inspiração, por exemplo, o Cicted em Taubaté, que consegue fazer isso com uma organização muito grande, sabe? Então, eu acho que as perspectivas são essas, mas por enquanto, muita gratidão. Já deu um monte de spoiler Já. do próximo. E que bom saber que vocês estão animados. Nelson, agradeço e parabenizo você em nome da universidade, você e os demais alunos, porque realmente quem passou por aqui ao longo desses 4 dias de evento pôde perceber esse envolvimento e esse brilho nos olhos que é tão importante também para fazer qualquer coisa, desde salvar um paciente até organizar um evento. Eu que agradeço, Jaine. Obrigado pelo convite. Bom, eu agradeço você também que assistiu e ouviu a gente até aqui no CMUcast. Lembrando que esse e os demais episódios do podcast ficam disponíveis lá no canal da Mais Unital, no YouTube. É só acessar unital.me/CMUcast. Eu fico por aqui e até a próxima.